Relembrando, Levítico 7, a lei da expiação da culpa, ela é a mesma lei da expiação do pecado. Sacrifício da paz, ação de graças. Sacrifício da paz ele podia ser por ação de graças, por votos feitos ao Senhor. E a proibição do povo comer o sangue e a gordura, e a proibição do sangue chega, nós já vimos isso, chega até os nossos dias. Amém? Amém. Com muita calma, muita atenção. Levítico 8, 1. Levítico capítulo 8, versículo 1. A consagração dos sacerdotes, Arão e seus filhos. 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma a Arão e a seus filhos com ele, e as vestes, e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros e o cesto dos pães asmos. Então, quem vai estar à frente desta consagração é Moisés. Moisés que estará à frente dessa consagração. E o Senhor determina que Moisés tome Arão e seus filhos. Arão e seus filhos. Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, seus 4 filhos de Arão. E leva-os o novilho da expiação e 2 carneiros e o cesto de pães sem fermento. 3. E ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Depois de reunir Arão, seus filhos, os materiais, os animais, os pães, leva-os todos à porta da tenda da congregação. Reúne o povo, amém? Reúne toda a congregação, reúne todo o povo à porta da tenda, porque vão ser as testemunhas da consagração dos primeiros sacerdotes do Senhor. 4. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação ajuntou-se à porta da tenda da congregação. Isso. Então, o povo se reúne. 5. Então disse Moisés à congregação: Isto é que o Senhor ordenou que se fizesse. Então agora ele vai... O que o Senhor ordenou? Vamos voltar lá em Êxodo 28. O 28 e 29. Leu 28:1 e 29:1. Capítulo 28:1 e 29:1, que são justamente os procedimentos para a consagração, onde nós também estávamos esperando essa congregação, porque aqui eram tudo ele estava passando que as instruções para que acontecesse. 28:1. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Isso.
Então está lá no 28:1. 29:1. Isto é o que lhes há de fazer para os santificar, para que me administre o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula. Então o Senhor ele deixou tudo desenhado lá em Êxodo. E agora está acontecendo realmente a consagração dos sacerdotes. Seis. 6. E Moisés fez chegar Arão e a seus filhos, e os lavou com água. Então, nós sabemos que a pia, com a água, justamente para eles lavarem-se antes de fazerem qualquer coisa no tabernáculo. Então, ela ficava na entrada da porta, nós já vimos isso. 7. E lhe vestiu a túnica, e cingiu-o com um cinto, e pôs sobre ele o manto. Também pôs sobre ele o efode, e cingiu-o com o cinto lavrado do efode, e o apertou com ele. Aqui, nós também já vimos o detalhamento da roupa do sacerdote. Aqui Moisés está o quê? Ajudando Arão a vestir-se. A roupa, né? A vestes sacerdotais. Do sumo sacerdote. 8. Depois pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral um urim e um tumim. Então, urim e tumim nós já vimos, são 2 pedras que eram colocadas para se o Senhor precisasse decidir algo, ele usaria essas 2 pedras. Mas relato na Bíblia nós não temos que o Senhor tomou alguma decisão usando essas 2 pedras. Só dizem que ele não usou o urim e o tumim. Quer dizer, não há decisões tomadas por essas 2 pedras, mas elas estavam presentes na roupa do sacerdote. 9. E pôs a mitra sobre a sua cabeça e na mitra diante do seu rosto. Pôs a lâmina de ouro, a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Já vimos o detalhamento das vestes, ele só está vestindo agora. Moisés está vestindo as vestes. 10. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que havia nele, e o santificou. Voltemos lá no último capítulo de Êxodo, Êxodo 40. Quarenta, 9 ao 11. Então tomarás o azeite da unção e ungirás o tabernáculo e tudo que há nele, e o santificarás com todos os seus móveis e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e a todos os seus utensílios e santificarás o altar. E o altar será uma coisa santíssima. Então ungirás a pia e a sua base e a santificarás. Então tudo que está acontecendo aqui já foi determinado, desenhado lá atrás para Moisés. Então Moisés está seguindo o que já foi determinado lá em Êxodo pelo Senhor. O Senhor tem esse cuidado. Eu queria, nós vamos aqui tentar entrar colocar em ordem a sequência histórica. Na verdade, nós temos de Levítico 1 a Levítico 7, como nós estamos vendo aqui, como o Senhor deu as instruções, desenhou lá atrás. Na verdade, de Levítico 1 a Levítico 7 são, na verdade, instruções dadas ao Senhor para que os sacrifícios acontecessem dessa maneira. Não estavam acontecendo sacrifícios.
Então vamos colocar isso na ordem. Então Levítico 1 a 7 são apenas as instruções, Deus orientando a Moisés do jeito que os sacrifícios seriam feitos. Agora o tabernáculo vai começar a funcionar com a consagração dos sacerdotes no 8. Então de 1 a 7, instruções. Deus ele traz todos os sacrifícios da maneira que deveriam ser feitas. E a partir de agora, com a consagração dos sacerdotes, vai começar realmente os sacrifícios no tabernáculo. Amém? Vamos colocar na sequência para a gente depois não se perder. Então eram apenas, não estavam havendo sacrifícios até o 7. Então isso a gente tem que gravar para depois a gente lá na frente não se confundir. Amém. 11. E dele espargiu 7 vasos sobre o altar 7 vezes. 7 vezes. E ungiu o altar e todos os seus vasos. Então tudo que foi orientado lá em Êxodo está acontecendo agora na consagração. Como também a pia e a sua base para santificá-los. Isso. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para santificá-lo. Agora estão sendo o quê? Realmente, agora Arão e seus filhos estão sendo ungidos. Ungidos para o quê? Para o trabalho. Primeiro ungiu todo o tabernáculo para o quê? Para o trabalho, para o Senhor. Unge para o quê? Santificando para o quê? Para o trabalho. Todos os utensílios e agora está ungindo os sacerdotes. 13. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, e vestiu-lhes as túnicas, e cingiu-os com o cinto, e apertou-lhes as tiaras, como o Senhor ordenara a Moisés. Então agora Moisés ajuda os 4 filhos dele a vestir-se. Nós sabemos que a roupa deles não é igual ao sumo sacerdote, ela é toda o quê? De linho branco, não é isso? Então é diferente, toda branca, de linho. O Moisés ajuda eles a vestir as vestes. 14. Então fez chegar o novilho da expiação do pecado. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado. Então, o que tem que acontecer primeiro? Santificar-se para o quê? Para aproximar-se do Senhor. Então tem que fazer o que primeiro? Pecado. Tudo que nos afasta de Deus é o pecado. Então primeiro é tratar o quê? O pecado de cada sacerdote, para a cerimônia continuar. Isso também está lá em Êxodo 29, de 10 a 14. Vamos lá, está descrito lá em Êxodo. Vamos voltando e acompanhando o que o Senhor instruiu da maneira que está sendo feito. 29 e 10. E farás chegar o novilho diante da tenda da congregação. E Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho. Então, no momento que eles colocam a mão na cabeça, eles transferem o quê? Pecado simboliza a transferência para o animal. Nós já vimos. E degolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Depois tomará do sangue do novilho e o porás com o teu dedo sobre as pontas do altar. E todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas e o redenho de sobre o fígado, e ambos os rins, e a gordura que houver neles, o queimá-lo-ás sobre o altar.
Mas a carne do novilho e a sua pele e o seu esterco queimarás com fogo fora do arraial. Então lá em Êxodo, Sacrifício por pecado. então lá em Êxodo está bem detalhado o que está acontecendo aqui no... Então, primeiro começa a tratar do pecado, sacrifício por pecado, o novilho, para tratar do pecado de cada um deles. Então, todos eles colocam a mão no novilho. O novilho é sacrificado, é feita a expiação com sangue para encobrir, perdoar o pecado, e o restante é tudo queimado lá fora, porque é pecado, tem que sair do arraial, simboliza, né, retirar o pecado do meio do arraial e queimar lá fora, porque é sacrifício do pecado. Eu vou pedir para o obreiro colocar a imagem. Então aí tem um resumo dos sacrifícios. Então lá no final do quadro está lá, no terceiro quadro, expiação. A expiação, como nós já vimos, pode ser pelo pecado e pela culpa. Então o que está acontecendo agora é a expiação pelo pecado. Aí está lá, novilho, bode, cabra, ovelha, né? Está as referências bíblicas aí também. Então está acontecendo sacrifício pelo pecado. Vai, pode deixar aí. Êxodo 8:15. E o degolou, e Moisés tomou o sangue e pôs dele com o seu dedo sobre as pontas do altar em redor, e expiou o altar. Depois derramou o resto do sangue à base do altar e o santificou, para fazer expiação por ele. Depois tomou toda a gordura que está na fressura, e o redenho do fígado, e os 2 rins, e a sua gordura, e Moisés os queimou sobre o altar. Sabemos que essa parte é do Senhor, ela é separada do Senhor. Essa parte ela é o quê? Queimada no altar do holocausto. A parte do som é queimada e o restante é separado e queimado fora do arraial. 17. Mas o novilho com o seu couro e a sua carne e o seu esterco queimou com fogo fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Então nós vemos a preocupação, sempre a preocupação de Deus de deixar tudo bem certinho. Lá em Êxodo, ele detalha como ele quer que seja feito, igualzinho aqui no livro de Levítico. Então Moisés já tinha aquelas instruções, Deus já havia dado as instruções a Moisés. Aqui ele só está cumprindo o que o Senhor já tinha passado para ele lá em Êxodo. 18. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Então o novilho era para a oferta do pecado, expiação, do pecado. Agora nós temos o primeiro carneiro, são 2 carneiros. Esse carneiro é o quê? Oferta queimada, o holocausto queima todo. A imagem aí, por favor. A imagem. Então, está aí no primeiro quadrinho, consagração, holocausto. Então, essa oferta ela é toda queimada ao Senhor. Agora, nesse momento, essa oferta é para o quê? O holocausto, implicando que a consagração dos sacerdotes ao serviço ao Senhor. Então, quando eles colocam a mão, eles estão o quê? Dedicando a partir dessa oferta do holocausto queimado dos sacerdotes é esse.
A completa dedicação do sacerdote ao serviço do Senhor. Então, holocausto. Quando falei holocausto, oferta totalmente queimada no altar do holocausto. Está aí no quadro. 19. E o degolou, e Moisés espargiu o sangue sobre o altar em redor. Partiu também o carneiro nos seus pedaços, e Moisés queimou a cabeça e os pedaços e a gordura. Porém a fressura e as pernas lavou com água, e Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar, holocausto de cheiro suave. Uma oferta queimada era ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Totalmente queimada. É separado, lavado aquelas partes do Senhor, queima tudo, mas aquelas partes elas são separadas, lavadas, mas queima todo o animal. Oferta queimada, holocausto. Dedicação dos sacerdotes ao Senhor. 22. Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. O outro carneiro, o segundo carneiro. Oferta pacífica. Oferta da paz. Na verdade, ela é uma oferta pacífica, o que é uma oferta da comunhão, onde os sacerdotes também participarão da oferta. 23. E o degolou. E Moisés tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Então, a diferença dessa oferta pacífica é esse ritual do sangue do carneiro, colocado na extremidade, na orelha. Porque o sacerdote ouve as palavras do Senhor. Na mão, simboliza realizar as tarefas do Senhor. No pé, a ponta, se apressam para cumprir as ordens do Senhor. Então, esse detalhe onde ele toca na orelha, na mão e no pé. Tem um simbolismo. 24. Também fez chegar os filhos de Arão, e Moisés pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Mesma coisa. Tanto o sumo sacerdote como os sacerdotes ouvem as palavras do Senhor, realizam as tarefas do Senhor e se apressam para cumprir as ordens do Senhor. E Moisés espargiu o resto do sangue sobre o altar em redor. E tomou a gordura e a cauda e toda a gordura que está na fressura, e o redenho do fígado, e ambos os rins, e a sua gordura e a espádua direita. Isso. Nós sabemos que essas partes da gordura pertencem ao Senhor. O melhor do sacrifício pertence ao Senhor. 26. Também do cesto dos pães asmos que estava diante do Senhor, tomou um bolo asmo, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão, e os pôs sobre a gordura e sobre a espádua direita. A gente sabe que a espádua é o ombro direito. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e os moveu por oferta de movimento perante o Senhor. É oferta movida, é aquele oferecimento. Nós vamos ver mais à frente que às vezes vai movimentar para trás, às vezes para frente, mas é o quê? Oferta movida, está apresentando a oferta ao Senhor. 28.
Depois Moisés tomou-os das suas mãos e os queimou no altar sobre o holocausto. Estas foram uma oferta de consagração, por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Então eles fazem o movimento, né, ao Senhor, e Moisés vai, coloca tudo e queima no altar. Então Moisés que está à frente da cerimônia de consagração. 29. E tomou Moisés o peito e moveu-o por oferta de movimento perante o Senhor. Aquela foi a porção de Moisés, do carneiro da consagração, como o Senhor ordenara a Moisés. Então ele apresenta ao Senhor essa parte, e essa parte, o peito, é de Moisés. 30. Tomou Moisés também do azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar, e os aspergiu sobre Arão, e sobre as suas vestes, e sobre os seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele. E santificou Arão, e as suas vestes, e seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Santificou o sangue. E Moisés disse a Arão